Ok, gente. Boa noite, então, para todos, né? Primeiramente, para todos vocês que estão aqui na sala de aula, né? Obrigado por ter vindo, obrigado, né? Por estar aqui. Boa noite, Abner, Bianca. E aí coloca aí um boa noite aí, só para me registrar a presença de vocês, tá? Os meninos aqui eu registro. Então, Abner, boa noite, Bianca, Denison, Dieza, né? Gabriel, Luana, Maria, Kaique, Luana, Maria Paula, Pedro Henrique, Maria Eduarda, Pedro Henrique 2, Rayan, Weile, que já escreveu. Ok, tá? Boa noite, então, para todos. O material que nós vamos utilizar é um material, estão me perguntando aqui, qual o material que a gente vai utilizar. Eu vou mostrar os slides para vocês e para eles também, mas esse material já está postado lá para vocês, tá? Aula 1 e 2, lá tem 4 slides. Nós já usamos 2 slides na aula passada, e hoje nós vamos utilizar mais 2, ok? Deixa eu mostrar. Boa noite, Laura. Vou compartilhar a tela com vocês. Isso. Boa noite, Álvaro. Três, Maria Eduarda. Boa noite, Maria Eduarda Porto. Gente, eu quero mostrar as aulas nossas estão sendo baseadas aqui nesse livro, tá? O livro, inicialmente, é esse livro em um capítulo, tá? É o Livro das Religiões. É até esse aí, não é? Na direita penal. Tá bom? É esse livro aqui, ok? Nós estamos utilizando. Ele está no portal ABA de vocês. É só baixar ele. Ele tem ele na biblioteca virtual e ele tem... Ele tem ele na biblioteca virtual, tá? Mas às vezes às vezes a internet fica congestionada, travando, e aí eu resolvi baixar para vocês, tá? Então, esse livro aqui, de Jostein Gaarden, um autor muito conhecido, escreveu outro livro chamado Mundo de Sofia também, talvez alguns de vocês tenham visto, lido, tá? Então, esse livro é muito interessante, tá? Então, nós vamos utilizar ele nesse primeiro ciclo e parte no segundo ciclo, tá? Aqui está a introdução dele aqui, então, nós já fizemos a introdução. O capítulo 1 é o conhecimento religioso, é esse daqui. Vocês estão vendo aí, normalmente, então? Escreva aí um sim para mim, por favor. Isso, tá ótimo, tá? Beleza. Então, é o conhecimento religioso. Nesse capítulo do que é o conhecimento religioso, nós definimos o que é religião, a importância da religião na sociedade moderna hoje, na construção da sociedade moderna. Nós já até falamos na aula passada, que foi a introdução nossa. Aqui, hoje, nós vamos traçar o conceito de religião com vocês, né? Etimologicamente, o significado da palavra religião. Vamos falar das estruturas das tradições religiosas, ou seja, das religiões, hoje. Então, neste capítulo, a introdução do livro e conhecimento religioso,
vocês encontrarão de maneira mais detalhada tudo aquilo que nós falamos na aula passada, na aula de hoje e na próxima aula também, tá? Então, tá tudo aqui neste capítulo aqui, tá? Depois, nos outros capítulos, depois que nós terminarmos esse capítulo do conhecimento religioso, aí nós vamos falar das religiões monoteístas. Nós vamos começar no judaísmo, depois vamos para o cristianismo e islamismo. São as 3 religiões monoteístas que nasceram no Oriente Médio. Vamos trabalhar elas com vocês. Então, está tudo explicadinho aqui neste livro, no livro das religiões, ok? Aí vocês podem e devem, é um livro fácil, é um livro interessante, de fácil leitura, e é muito bom de vocês já estudarem ele, tá bom? Ele já está postado lá para vocês. E aí tem um capítulo, pode entrar, fica à vontade, tá? Qual aula que você vai ter? Não, Direitos Humanos, se eu não me engano, é aqui do lado, tá? É professor Tiago. Então, aqui, olha aí, nós vamos estudar, depois que estudarmos esse capítulo, as religiões do Oriente Médio, que são as religiões monoteístas, dos quais a religião do mundo ocidental é baseada, né? Então, tá aqui. Depois a gente vai conversando isso aqui. Esse livro das religiões. Está postado no Ava de vocês, ok? Eu postei também um capítulo. Este capítulo, ele é basicamente um resumo daquilo que nós vamos ver neste ciclo 1, tá? Então, aqui no livro das religiões, aquilo que nós falarmos nas nossas aulas, ele estará mais detalhado. Mas neste capítulo aqui, ó, capítulo 16, a religião, é um capítulo específico de religião, de um livro, né, de Reinaldo Dias, que trata a religião pelo prisma sociológico, pelo prisma das ciências da religião. E então, este capítulo 16, ele é um resumo, e então ele trata aí de alguns tópicos principais, né? A importância da religião, nós já falamos na aula passada, a tendência à secularização. Secularização é a igreja, a religião se adaptando ao mundo, né? As funções da religião, que também já começamos a falar com vocês, as modalidades da religião e as religiões aqui no Brasil. Lógico que isso aqui é bem introdutório para a gente ter uma noção específica da religião no curso nosso, ok? Então, vocês deverão ler isso daqui, tá? E o que eu quero mostrar para vocês é que, ao final deste capítulo, ao final, tem uns exercícios de fixação, tá? Aqui, ó. Ele está na página 13, nos exercícios de fixação. Ele vai de 1 a 16, tá? E tem uns estudos de casos, e depois aqui tem um estudo de caso, tem outras perguntas. Mas não precisa. Vocês podem fazer os exercícios deste capítulo já, tá? Se vocês quiserem se organizarem, fazer de dupla, pode. Só que na hora de postar, vai ter que postar para mim individual, de maneira individual, tá? Então, são 16 perguntas, e aí tem uns conceitos básicos nesse capítulo, dos quais nós vamos falar com vocês, alguns deles, o que é denominação, o que é secularização, o que é religião, quais as funções da religião, né, as funções sociais, as funções psicológicas da religião, tudo isso fala nesse capítulo.
Então, vocês deverão fazer esse exercício, eu vou marcar a data para vocês. Depois, até na próxima aula, eu marco para vocês, mas, em regra geral, é uma semana antes da primeira VA, tá? Ou melhor, na semana anterior à primeira VA, vocês deverão postar para mim, ok? Tá bom? Vocês deverão postar esses exercícios para mim. Vai ter um link lá, vai ter um local específico para vocês postarem lá. E esse exercício é suficiente para vocês já estudarem para a prova, tá? E deverá ser entregue na 9ª semana. Deverá ser entregue... Não, eu vou postar semana que vem, tá? Eu vou abrir um link para vocês postarem semana que vem. Para vocês postarem semana que vem. Eu não fiz isso esperando a confirmação das datas tudo certinho, que a gente tem que esperar as confirmações de prefeitos e governadores e etc, né? Hoje mesmo já saiu uma nota, aí a gente não sabe nem como é que vai ser feito. Que está a critério do prefeito, inclusive, e deve liberar alguma coisa. Então, é por isso. Esse material todinho, quem está perguntando, acho que é o Pedro, esse material está em publicações. Vocês entram no ABA, está em publicações. Todo o material que eu for postar para vocês, esse que vocês vão olhar, vai estar em publicações. Aí vocês entram em publicações, clica lá em editar, e aí vocês baixam esses materiais todinho que estão lá. Já postei até o material de semana que vem também, se vocês quiserem utilizar, que serão os materiais da 3ª, 4ª e 5ª semana nossa, tá bom? Ok? O material é o Livro das Religiões e o capítulo 16. Dá uma olhadinha lá, enquanto a gente vai tendo as nossas aulas aqui, que vocês vão ver, ok? Então, tá bom. Se tiver dúvida no final sobre isso, a gente vai respondendo. Isso ainda tem tempo, tá ok? Beleza? Então, vamos lá. Gente, eu vou mostrar os slides para vocês, e aí tem alguns que estão entrando depois. Às vezes, eu demoro, porque fecha a tela e eu não vejo quem está entrando. Meu celular está ligado aqui, e aí alguém pode me chamar. Mas se não, me espera, tá? E, de todo jeito, essa aula fica disponibilizada para todos vocês, ok? Depois eu vou... Por questões de segurança, a gente não coloca mais, tá? De maneira automática, beleza? Por quê? Porque a gente que não é nem da instituição estava acessando, então a gente não faz mais isso, tá? Porque aí fica registrado. Então é complicado, tá bom? Por isso que eu vou deixar aqui, tá? Gente, nós... Deixa eu fazer um link aqui na aula passada com vocês. Essa? Fica à vontade, então, tá? Como é que é o seu nome? João Vitor. João Vitor? Tá ótimo. Bom, semana passada, gente, nós falamos sobre a construção da religião. A religião faz parte da própria natureza do homem, né? Existe o homem sapiens, que é o homem que raciocina, que busca a sabedoria, a ciência, o conhecimento, mas existe o homos religiosos, né? Que é o homem religioso. Por que os estudiosos falam assim? Porque o homem parece que da própria natureza do ser humano,
o homem buscar um contato com um ser transcendental, que transcende a realidade, que transcende a matéria, né? Então, o homem, ele crê na existência de um ser superior, que nós chamamos de Deus, né? E não somente crê, ele se sente na obrigação de reverenciá-lo, de adorá-lo o tempo todo. Então, na aula passada nós falamos com vocês, todas as civilizações antigas e até as de hoje, tá? Todas, sem exceção, de uma forma ou de outra, procura buscar essa forma de relacionamento com Deus. Nós não tivemos ainda nenhuma notícia por meios arqueológicos, históricos, de alguma civilização que, de uma forma ou de outra, não teve, não buscou uma maneira de relacionar-se com esse ser transcendental. Todas as civilizações. Inclusive as de hoje, na pós-modernidade, se é que a gente pode chamar assim, esse momento que nós estamos vivendo, que é uma sociedade marcada pela tecnologia, que é marcada pela ciência. No entanto, os homens, o tempo todo, tá aí buscando uma forma de adorar e reverenciar e cultuar a Deus. Tá? Então, esse homos religioso nós vamos discutir com vocês como é que ele faz, de que maneira que ele cultua, de que maneira que ele adora e como se expressa o fenômeno religioso na vida do próprio homem dentro da sociedade de uma maneira geral. É isso que é o objetivo do nosso curso. Né? Como nós falamos na aula passada, essa instituição é uma instituição confessional, mas o objetivo dela aqui é discutir o conhecimento religioso, discutir as coisas que são pertinentes à religião, né? Pois a instituição acha que isso é importante e que isso contribui para o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo de uma maneira geral. Aqui, nessa discussão nossa, nós não vamos aqui estar pregando uma religião para vocês, nós não vamos nem mesmo estar aqui exigindo uma conversão religiosa de ninguém a uma determinada religião. Aqui, o objetivo nosso é discutir questões pertinentes ao fenômeno religioso e desenvolver uma crítica, sobre essa questão, sobre a questão religiosa, tá? Do qual nós já conversamos também com vocês na aula passada. E um ponto que nós batemos o dedo na tecla semana passada com vocês, ou melhor, retrasada, né? É que a religião, ela tem exercido uma forte influência sobre a vida dos seres humanos, estando presentes de uma forma ou de outra em todas as sociedades. Acabamos de falar nisso, e essa presença marcante influencia em nossa vida de uma maneira geral. Né? Então, quantas pessoas que estão aqui nos ouvindo, aqui, está aqui mesmo, que tem nomes de personagens religiosos, por exemplo, né? Então, a religião, ela tem uma importância na nossa vida de uma maneira geral. Nos hábitos alimentares, os nossos hábitos alimentares, nós somos influenciados. As religiões têm uma série de regras alimentares que proíbe o sujeito comer determinados tipos de alimentos, por exemplo. Né? Algumas religiões não permitem, por exemplo, comer carne de porco. Né? Vocês já ouviram falar sobre isso. Então, isso é uma realidade, mas isso é uma questão da própria religião influenciando na vida da sociedade. A religião influencia nas nossas vestimentas, a religião influencia nos hábitos alimentares, no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser,
no nosso comportamento ético e moral. A religião, ela afirma o que pode fazer, o que o sujeito tem que fazer, o que não pode fazer, né? Quando a religião fala, olha, não faça isso porque isso é pecado, é porque ela está apontando aquilo que não se pode fazer, que o sujeito não se pode fazer. Então, ela vem influenciando a sociedade de uma maneira geral o tempo todo, tá? Nas nossas práticas diárias, no nosso cotidiano, tudo isso está presente no nosso dia a dia. No nosso calendário religioso, né? No nosso calendário, aliás, nosso calendário religioso é cheio de datas marcadas por datas religiosas. A maioria de nós somos cristãos, então nós temos o Natal, né? O nascimento de Jesus, nós temos a Páscoa, né? Que marca a ressurreição. Nós temos diversas festas religiosas, festas juninas, que estão muito relacionadas que são festas religiosas que estão relacionadas com época de plantação, de colheita, aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Nós temos um período que vai começar agora, de Quaresma, que as pessoas, muitos não comem. Professor, desculpa interromper, é porque tem um pessoal pedindo para entrar na aula. Eu sei. Quem precisar entrar, então, é só... Eu aceitei umas 4 pessoas aqui agora, tá? Se tiver mais alguém, é só pedir para entrar. Novamente. Sai e entra de novo, tá? Ok. Segundo ponto que nós falamos. Muitas vezes, a religião, outro ponto que nós falamos, é que houve críticas da religião. Semana passada, retrasada, nós falamos isso. Principalmente filósofos iluministas que criticavam a religião, né? E uma das críticas que se fizeram é justamente esse posicionamento aqui. É que há ocasiões, ou houve ocasiões, em que a religião e a ciência parecem estar em desacordo entre si, né? Então, vocês são estudantes de direito, daqui uns dias, se não estudarem ou vão estudar, a questão da prática do aborto, por exemplo. O aborto aqui no Brasil, ele é permitido em algumas situações, mas a maioria das igrejas, principalmente igrejas cristãs, elas não aceitam um aborto de qualquer jeito, ou de qualquer espécie. Algumas denominações cristãs hoje estão aceitando, mas em regra não aceitam isso aqui, porque Deus é que dá a vida e somente a Deus é que pertence a tirar a vida. Então essa é uma questão que religião muitas vezes entra num certo desacordo, né? Entra nesse certo desacordo aqui. Né? A questão do outro slide que eu mostrei aí para vocês, sobre o uso de camisinhas, né? De sexos. A igreja, uma vertente religiosa, afirma, por exemplo, que o sexo tem que ser feito, é prazeroso e tudo mais, mas não vê com bons olhos a questão do uso da camisinha. Então, isso gera desconforto e gera um desacordo entre as religiões, muitas vezes, porque o posicionamento da sociedade de quando em vez é diferente daquilo que está expresso nas religiões. Vocês vão observar que, na maioria das vezes, no texto que está postado para vocês, chamado A Religião, o autor fala isso, uma das funções da sociedade é manter o status quo da sociedade, é manter a ordem na sociedade, é manter o controle social. Então, a religião, ela mantém essa estrutura, no sentido, em que medida? Na medida em que toda a sociedade passa a observar
os ditames, as doutrinas, os dogmas religiosos. E enquanto, de uma maneira geral, as pessoas passam a observar aquela doutrina, vai havendo um certo controle social e a manutenção do status quo. E aí, a religião, ela conversa, ela interage, né, mais com a sociedade, mais com a ciência e assim por diante, na medida em que haja a observância das doutrinas e dos dogmas religiosos. Okay? Outro ponto que nós falamos também é que um dos objetivos da religião, destacado por nós, é que o homem está muito preocupado em resolver os problemas existenciais da vida, as questões existenciais da vida, que na filosofia de onde eu vim, quem me criou, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui na Terra, existe vida após a morte. Essas questões, elas também fazem parte da natureza do homem, que procura por meio da ciência, que procura por meio da filosofia, tentar responder essas coisas, essas questões. A religião também é a mesma coisa, também procura dar respostas para essas questões da vida, existenciais da vida. Especialmente sobre essa questão, tá, da origem da vida. É uma preocupação muito grande do ser humano, da sociedade como um todo, né? E não poderia ser diferente no que diz respeito à religião. Todas as religiões, todas, sem exceção, elas vão explicar de uma maneira ou de outra a origem do ser humano, né? Todas, sem exceção. De uma maneira geral, as religiões, elas vão afirmarem, tá, que o homem é uma criatura de um ser superior que criou este homem com o objetivo dessa criatura adorar o próprio ser humano. Então, todos vão trabalhar nesse sentido aí, né? Lógico, isso também gera um debate. Haja visto que a filosofia oferece outras alternativas, a ciência também. Hoje o debate é muito grande, muito forte, pois hoje nós temos duas discussões tratando sobre, duas teorias que discutem sobre a origem do ser humano. Essas teorias são chamadas de evolucionismo e criacionismo, tá? A religião afirma que o criacionismo é a teoria correta, é a teoria que afirma que o homem foi criado por Deus e o universo, toda a natureza, tá? E a ciência afirma sobre a teoria do evolucionismo que o homem que há uma evolução, né? Há uma evolução, que o homem foi criado da teoria do Big Bang, né? Com moléculas que explodiu e foram criando, por meio de outras reações, foram criando reações físicas, químicas e etc., e foram criando outros corpos materiais. Esses corpos materiais, com o tempo, foram, por meio de reações, criando seres vivos, e esses seres vivos foram criando animais e assim por diante, plantas, vegetais e etc. E o homem, em algumas dessas correntes evolucionistas, fala que o homem é parte de uma evolução de um ser vivo, né? Então, essas são as duas discussões principais durante o semestre. Talvez a gente vai discutir, apresentando de maneira mais detalhada essas teorias para vocês, tá? E isso gera um embate, lógico, né? Isso gera uma discussão hoje nos nossos dias. Bem, a religião não está preocupada em provar, tá?
ela não está preocupada em provar que foi Deus que criou todas as coisas. Ela simplesmente afirma, porque um dos elementos imprescindíveis ao homem religioso, né, ao homem religioso, é a crença, é a fé. A fé é algo que é particular de cada um. E a fé, e quando a religião fala isso, as pessoas simplesmente creem nesse Deus superior e transcendental, e isso acalenta o coração, acalenta, vamos chamar assim, a alma da pessoa, do homem religioso, e ela se dá por satisfeita, sabendo que foi esse ser superior e transcendente que criou o homem em todas as coisas. Ele se contenta nessa afirmativa da religião, tá? E esse é um dos motivos, inclusive, da religião estar tão presente na vida da sociedade, na vida das pessoas, né? A religião, ela faz as afirmações dos quais as pessoas creem, por meio da fé, naquilo que está expresso nos meios religiosos, né? E isso faz com que a pessoa continue buscando o tempo todo a religião, buscando a religião e achando que ela é boa e que ela é importante para todos nós. Ok? Ok? Ninguém? Continuando ainda. Bom, definir a religião, né? Aqui tem uns símbolos de algumas religiões, né? Alguns símbolos religiosos, e as vertentes religiosas, elas têm uma concepção diferente de religião. São várias, lógico, não vai dar tempo da gente ver essas definições de todas aqui, porque senão o objetivo nosso seríamos discutir as doutrinas religiosas, e esse não é o objetivo. Então nós vamos procurar dar pelo menos 2 definições de religiões, né, no nosso curso, durante esse semestre, para que vocês possam entender. Essas 2 definições básicas de religião, essas 2 religiões, essas 2 concepções de religiões, não apareceu aqui ainda não. Pede para sair e entrar de novo, por favor. Como eu disse para vocês, essas concepções de religião, ela é muito... esses conceitos já entraram. Mas se tiver alguém, só pedir. O conceito de religião, então, depende muito de quem vai falar. Se é um filósofo, se é um cientista, se é um arqueólogo, ou se é um membro de uma religião, de uma determinada religião. Pois bem, né? Se vocês... Entraram todo mundo, será? Não, é José. Já entrou. O Gustavo entrou, professor? Ele está tentando entrar aí, dizendo que ele está aguardando lá. Seu Gustavo Cipriano? É. Gente boa. O livro dele, viu? Ele tá pensando que eu esqueci. O Jordan também está tentando, parece. Quem? O Jordan. Não, já entrei. O Jordan tá aí, ó. Oh, o seu Gustavo não entrou ainda, não. Seu Gustavo não entrou, não. Pede ele para entrar de novo. Tenta.
Então, o primeiro conceito de religião, os dois conceitos de religião que nós vamos trazer para vocês, está relacionado, primeiro, com a etimologia da palavra, tá? O que significa religião? De acordo com a etimologia, de acordo com a palavra religião. E o segundo é um conceito que vamos trazer aqui para vocês, né? Deixa eu ver. Seu Gustavo é de casa. Se ele aparecer, espera um pouquinho. Aqui. Então, o primeiro a palavra religião, ela deriva do termo latino religare. O que é religare? Provito. Você chegou agora, o que é religare? Justamente, mas está lendo. Religar é o quê? É ligar novamente, né? Religar, tá? Então, a palavra religar significa ligar novamente, reunir, tá? Reunir. Vejam bem, quando eu falo religar novamente, qual é a ideia que a gente tem? Que vem à mente de vocês? É que alguma coisa estava ligado, literalmente, falando isso, né? Alguma coisa estava ligado, literalmente, né? E que foi desligado, que teve alguma coisa que separou. Vou ligar aqui antes que essa bateria desligue e deixe a gente na mão. Aí. Então, a ideia de religião é essa. Todas as religiões trabalham no sentido de que o homem vivia em comunhão. O homem vivia em paz com Deus. O homem vivia, o homem tinha amizade com Deus. E aí, por alguma coisa, essa amizade foi rompida, essa comunhão foi destruída, e aí o homem perdeu, né, essa amizade, se sentiu só, e aí ele começa a criar mecanismos, criar situações para buscar novamente uma reaproximação com Deus. Literalmente, essa palavra religar, ela tem esse sentido. É o sentido de que Deus veio, criou o homem vivia em comunhão com Deus, né? E aí alguma coisa atrapalhou essa convivência, o homem foi separado, e depois ele se arrepende de tudo isso, ele vê que está faltando alguma coisa na vida dele, e ele procura novamente, por meio de símbolos, de cultos, né? De uma série de cerimônias, ele procura novamente uma reaproximação com Deus. Por isso é que, desde a antiguidade, se fala religião nesse sentido, né? De religação. Um exemplo, vamos pensar, a maioria de nós estamos familiarizados com a linguagem judaico-cristã, e lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, até o 8º fala sobre a origem das coisas, até o 10º, né? 11º fala sobre a origem das coisas,
Mas mais especificamente no capítulo 1 do livro de Gênesis até o capítulo 3, fala justamente desta ideia aqui de religião, que nós estamos acabando de dizer aqui para vocês. Por quê? Veja, Deus vem, tudo era sem forma e vazia. E aí veio Deus e criou os céus e o firmamento, criou todas as coisas e depois criou o homem, como coroa da criação. O homem vivia bem no paraíso com Deus, tudo tranquilo, né? E criou ele com a capacidade de livre arbítrio, livre escolha. E aí, ali vivia bem. Até que um belo dia, né, veio a serpente lá e falou, olha, mas Deus falou, não coma desta árvore aqui, que é a árvore do bem e do mal. E aí veio a serpente e enganou o homem, né? E falou, come isso aqui. Deus falou para você não comer, porque certamente você ia ser igual a Deus. Por isso que aí o homem ficou todo cheio e comeu aquele fruto. E ao invés de ele ser igual a Deus, aí ele caiu na real e ele sentiu vergonha, ele sentiu uma série de coisas. E aí a primeira coisa que o homem fez foi afastar-se de Deus. Deus logo veio durante o dia para conversar com ele. Adão, cadê você? Eva, cadê você? Eles escondidos com vergonha porque estavam nus. E aí naquele momento Deus falou para ele, olha, você comeu da árvore do bem e do mal, então vocês estão destituídos da glória de Deus, né? Lá em Romanos fala isso, no capítulo 3, versículo 23. Vocês foram destituídos da glória de Deus, então agora vocês serão expulsos do paraíso. Ou seja, expulsos da convivência com Deus. E ali vocês vão cuidar da sua vida. Ali vocês vão, o homem vai ter que trabalhar, feito um condenado, né? Para tirar o sustento do dia a dia, e a mulher que é a procriadora, que ela vai sentir dor no parto, né? E aí o homem é expulso. Depois que ele é expulso, ele começa a peregrinar e ver, entre aspas, a burrada que ele fez, e aí ele começa a adorar a Deus, buscando o perdão de Deus, né? Aí ele busca oferecer sacrifícios, ele começa a oferecer sacrifícios, ele começa a fazer alguns rituais religiosos, ele começa a fazer algumas cerimônias, ele se dedica ao culto a Deus. Então, tudo isso ele faz tentando uma reaproximação com Deus, tá? Uma reaproximação com Deus, uma religação com Deus. Procura reunir-se novamente com Deus. Esta é a ideia de religião. Etimologicamente, quando os romanos, que foram os primeiros a tratar sobre essa questão etimológica da palavra religião, trata a religião. E isso se tornou um clássico, isso se tornou uma realidade, que os cientistas das religiões, os sociólogos, todos, eles encontram na religião esta forma, ou estas formas de reunir, de religar novamente a Deus. As religiões do Extremo Oriente, da Ásia Menor, as religiões africanas, as religiões filosóficas, todas as religiões, todas, lógico, elas buscam esse sentido, elas buscam de uma forma ou de outra essa forma de ligação. Lógico, com personagens diferentes, com outras narrativas, religiosas, com outros personagens, mas, em síntese, as religiões elas estão buscando isso daqui. Então, etimologicamente, ela significa isso. Isso que eu estou falando também, nesta definição, ela vai englobar necessariamente qualquer forma de aspectos místicos e religiosos, abrangendo seitas, mitologias,
ou quaisquer outras doutrinas e formas de pensamento que tenham características fundamental de um conteúdo metafísico. Metafísico significa além do mundo físico. Meta, além. Físico, mundo físico. Tá? Então, qualquer coisa, né? Uma cerimônia fúnebre, né? Uma cerimônia fúnebre, ela é alguma coisa que remete para além do túmulo. E isso é uma característica da religião. Quando os homens vão, de alguma forma, fazer uma cerimônia fúnebre, é porque ele imagina que a morte não termina ali. Que a vida não termina ali na morte. Ele imagina que alguma coisa além do túmulo. Então, ele cultua a Deus, pedindo em favor do morto, daquele que está morto ali, né? Que aceite ele lá na eternidade, que perdoe os pecados dele. Tem uma série de ritos religiosos, tem cantorias, numa cerimônia fúnebre, né? Tem uma série de preparação para isso, né? Se encomenda a alma do morto para Deus. A figura de um líder religioso é muito importante nessas cerimônias. Por que isso? Tudo isso, né? Tudo isso é essa maneira de tentar essa reaproximação e essa religação com Deus, tá? Então, tudo aquilo que transcende essa realidade, etimologicamente, significa esta ideia de religação, de união, tá bom? Uma cerimônia religiosa, quando os dois nudentes casam, né? Eles casam, vem um líder religioso e fala, olha, o que Deus uniu, jamais o homem deve separar, porque há uma união além do físico que uniu essas pessoas. É a mesma ideia aqui para a religião, ok? Existem aí, seu Gustavo, até que enfim, né? Olha o seu Gustavo, né? Seu Gustavo tem um nome de santo duas vezes, Gustavo Cipriano. Aí a gente está falando aqui, né, seu Gustavo? Olha aqui, João e Paulo, né? O João ali, ó, e Vitor também, né? De Vitória, João, João Paulo, tá vendo só a importância da religião? Todos nós aqui somos influenciados pela religião, de uma forma ou de outra. Algumas religiões têm uma série de elementos ou características importantes, né? No texto que a religião fala isso, nós vamos trabalhar isso com vocês e falar sobre isso, né? Por exemplo, todas as religiões têm um conjunto de símbolos, né? Símbolos é uma maneira de expressar uma realidade para cada religião. Cada símbolo desse tem um significado diferente, né? A cruz, que é a que nós mais conhecemos, que está aqui, né? Ela tem um significado. Ela significa que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E ela sempre aparece assim, porque o réu, né? Aquele que foi condenado não está ali, que simboliza que Jesus ressuscitou para salvar os homens, né? Então, cada um desses aqui tem um significado. Se der tempo ainda, eu vou mostrar para vocês alguns símbolos, o que significa alguns símbolos daqui. Mas cada símbolo desse simboliza uma realidade religiosa. Cada símbolo desse tem uma curiosidade. Cada símbolo desse está relacionado com a origem ou com um fator originante da religião. Aqui o cristianismo, por exemplo, o cristianismo nasce
de fato, né, na hora que Jesus ressuscita lá dos mortos. Na hora que nós temos aquele relato lá da ressurreição de Cristo. É a hora que o cristianismo nasce como religião, tá bom? Então, os símbolos geralmente têm essa característica. Eles expressam um mito, expressam uma realidade religiosa, dos quais vamos falar. É um dos elementos da religião. Segundo ponto, rituais religiosos, né? Vocês acho que não estão dando para ver direitinho, porque está um pouco claro, eu tenho que deixar por causa deles. Mas cada religião tem seus ritos religiosos, né? Vamos pensar numa cerimônia de casamento, né? Uma cerimônia de casamento, uma cerimônia de batismo, né? Olha, batismo significa confirmação, iniciação. Então, olha como são os ritos, né? Tem que ter, pode ser por aspersão, jogando água na cabeça daquele que vai batizar, pode ser por imersão, né? Às vezes tem que vestir uma roupa apropriada, às vezes pode ser numa bacia de água, a água que vai lavar pode ser uma bacia de água, para outros tem que ser uma água corrente. Enfim, existe uma série de rituais religiosos, né? O candomblé tem uma forma de religião, seus terreiros, o cristianismo tem, o judaísmo tem o Bat Mitzvah, que é a iniciação do adolescente, né? Então, tem uma série de formas de rituais. Todas as religiões têm isso. Cerimônias, né? A cerimônia de lava-pés, já nós vamos falar. Todas as religiões têm Deus, é imprescindível. Se não houvesse Deus, né? Se não houvesse Deus, não haveria religião. Ou deuses, né? Existem religiões que têm centenas de deuses, como, por exemplo, o hinduísmo. O hinduísmo tem centenas e centenas de deuses, né? Esses deuses têm várias formas. Eles têm cara de gente e corpo de animal, ou vice-versa, corpo de gente e cara de animal, né? Cada deus ou cada deus tem uma característica mais forte. Tem um que é deus do fogo, tem outro que é deus do mar, do ar, e assim por diante. Tem um que é o deus maior do que o de todos, como é o caso de Zeus, né? E tem outras religiões que têm um único deus, que são as religiões monoteístas, né? As religiões monoteístas têm um único deus que reúne todas as características em um só Deus de todos os outros deuses, né? Essas religiões, algumas dessas religiões politeístas têm deuses e semideuses, né? Então, são características da religião, tá bom? As religiões, elas têm as suas imagens. Aqui tem exemplo de imagens católicas aqui, né? Essas imagens, elas são muito importantes, pois elas representam um líder, representam um Deus, representam um santo, né? E são muito importantes em todas as religiões. Essas imagens não precisam ser necessariamente a figura de uma pessoa, uma imagem de uma pessoa, mas pode ser, por exemplo, uma imagem da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada a Bíblia é um conjunto de livros que contém a palavra de Deus. Então, ela, quando se tem uma imagem de uma representação bíblica dentro de uma determinada religião ou denominação religiosa, ela está expressando que aquilo ali é a palavra de Deus, é a verdade, né, de Deus aos homens, e é algo que é santo, que é sagrado. Então, as religiões trabalham isso.
E todas as religiões trabalham essa questão que nós vamos chamar aqui de força divina, que é essa questão da crença, que é essa questão da fé. Todas as religiões, né, elas trabalham com este sentimento. Né? Esse sentimento que marca a relação eu, tu, eu com o transcendente. Né? Que demonstra a minha crença nesse ser transcendental. Então, as religiões trabalham nessa dimensão. Aí tem outras imagens, né? Tem outras imagens de Buda, de Confúcio, de várias religiões. Isso é só para efeito. Outra coisa interessante também, no capítulo 16, que vocês vão ler. As religiões, todas as religiões, elas têm local sagrado de culto. Né? Esses locais sagrados de culto são considerados moradias de Deus. São considerados locais de manifestação de Deus. Né? Esses locais, eles são sagrados. Eles são sagrados porque são moradias de Deus. São sagrados porque foi ali que nasceu a religião. São sagrados porque é onde que Deus se manifesta. Né? Então, as pessoas acham que, por exemplo, nas igrejas, Deus faz milagres ali, né? Aqui a pessoa, numa igreja shintoísta, as pessoas podem subir um caminho, encontrar um caminho, encontrar com Deus. Então, todas as religiões, ela tem suas igrejas, templos e santuários, né? Qual que é o local sagrado do cristianismo? Qual, Moraes? Aí as igrejas são, mas existe um local, um local mais sagrado. Pode ser igreja, pode ser cidade. São coisas assim, por exemplo, cidade, Trindade, Muquem, Aparecida, são locais, né, importantes. Né? Se eu pegar o judaísmo, por exemplo, o judaísmo, o local sagrado para a religião judaica é o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é um muro que circundava o templo, né? O templo de Salomão, que foi destruído. E ficou só um muro. E aí eles vão orar, chorar, lamentar a destruição do templo ali, pedir perdão para Deus e etc. É um local sagrado. Né? Para nós cristãos, Jerusalém é a cidade mais importante, é o símbolo para nós, porque foi ali que nasceu o cristianismo, foi ali que Jesus morreu e ressuscitou, ali é o berço do cristianismo, né? Então, cidade de Meca é a cidade onde é reverenciada pelos islâmicos, né? Pois é onde Maomé morreu, onde a religião nasceu. Então, esses locais sagrados, eles têm sempre essa relação, uma relação do nascimento da igreja, da morte do fundador da igreja, né, ou da religião, e assim por diante. Isso são elementos pertinentes, isso são elementos estruturantes da religião, ok? Na semana passada, nós já começamos a falar sobre algumas críticas da religião. Saíram algumas teorias sobre religião, que criticavam a religião, né? Então, nós falamos aqui muito desse senhorzinho aqui. Alguém sabe quem é ele? Não? Karl Marx, né? Karl Marx, ele escreveu vários livros. E aí, semana passada, retrasada, nós falamos, né? Ele falava que a religião era o ópio do povo. E uma das críticas que ele fazia à religião, né? Então, a religião serve para justificar as desigualdades.
tá? As desigualdades em termos de riqueza e de poder encontradas na sociedade. Então, Karl Marx falava que a religião é o ópio do povo. Nós falamos isso com vocês. No outro slide que trabalhamos semana passada, está postado lá para vocês, fala sobre isso. A religião é o ópio do povo. Ópio fazia um chazinho lá na Índia de ópio e as pessoas tomavam e ficavam alucinadas. Uma alucinógeno, né? E a pessoa ficava doidona, saía de si. E aí, Marx chamava atenção e falava, olha, gente, o povo se envolve demais com religião e esquece que a sociedade capitalista é uma sociedade altamente desigual. E o povo esquece que ele tem o poder de modificar a realidade e que a religião ela pode até transformar o mundo, apesar de que ele não dava essa ênfase. Ele, Karl Marx, não dava ênfase nisso. Ele achava que era o povo que era autônomo e soberano para mudar a realidade. Mas talvez ele pecou muito aí nesse sentido, né? Porque a religião, de fato, ela melhorou em vários sentidos e situações a vida das sociedades de uma maneira geral, né? O próprio cristianismo, quando nasceu, e séculos mais tarde, ele muda o Império Romano. E aí ele trouxe uma série de benefícios para a sociedade como um todo. E esse fato é uma realidade do qual Marx ele não abordava tanto. Mas ele afirmava que a religião, que havia muitas riquezas e muito poder concentrado nas mãos de pessoas, né? Durkheim, vocês já estão estudando sociologia? Na última semana foi a aula com o Thiago. Tiago, né? Primeiro, Durkheim, né? Durkheim Emílio Durkheim, né? Emile Durkheim. Ele escreveu vários livros. Ele escreve muitos livros. No texto que está aí com vocês vão ver. Ele fala. Ele cria uma teoria chamada teoria funcionalista. Em síntese, a teoria funcionalista diz que tudo e qualquer coisa na sociedade é um fato social. Tudo que é um fato social tem uma função social, gera e tem importância dentro da sociedade. E aí, a religião é um fenômeno social, é um fato social pertinente à sociedade como um todo, e ela tem uma função. A função da religião, na concepção de Karl Marx, não é alienar as pessoas, pelo contrário, ela tem a função de reafirmarem as crenças e os valores comuns dentro da sociedade. Então, a religião, ela unifica as pessoas em torno de um núcleo de crenças, doutrinas, dogmas, cerimônias, tá? E cerimônias em torno da religião. Então, a religião, ela tem esse posicionamento, ela tem esse ponto positivo na visão de Durkheim. Então, a religião é importante para garantir as pessoas encontrarem regularmente, para afirmarem crenças e valores em comuns. Tá? Vocês vão ver no texto que eu disponibilizei para vocês, que é a religião, fala sobre a função das funções sociais e psicológicas da religião. Das funções sociais, uma delas da religião, uma delas é que a religião garante a identidade religiosa de um indivíduo ou mesmo de uma sociedade. Então, a religião, ela te garante essa identidade, né? Quando eu penso, cada um de vocês aqui tem um nome próprio, tem um número, né? Tem um número de identidade, tem uma filiação, né?
pai, mãe, tem um local de nascimento e tem um local de registro ali da identidade. Então, Durkheim é a mesma coisa. Quando uma pessoa se torna adepta de uma mesma religião, ela cria uma identidade própria. Vamos pensar, antes eu era um ateísta, né, um ateu, me converti, passei a crer em Deus e passei a frequentar a religião cristã. Aí eu me tornei um cristão. Para mim ser um cristão, eu tenho que crer em quê? Hã? Sim. Crer em Deus. O que mais? Que Jesus... Eu acabei de falar. Que Jesus Ressuscitou. é o Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar e que ressuscitou o terceiro dia. Esse é um dogma central do cristianismo. Ou seja, se você não crê que Jesus ressuscitou, segundo o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, você não pode ser considerado cristão. É assim que ele fala. Então, o dogma central do cristianismo é a crença na ressurreição dos mortos, né, a partir de Jesus Cristo. Isso é o que vai garantir que você realmente é um cristão. Ou, se você é cristão, você acredita que a Bíblia é a Verdade. Palavra de Deus. É a verdade, é o quê? Palavra de Deus. Hã? Palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, se você é cristão, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, e é a que leva à salvação, é a que dá rumo, norte para a vida daquele que é cristão, porque tudo aquilo que Deus quer para o homem está escrito ali na Bíblia. Ora, mas o que eu estou querendo dizer é, você agora tem uma identidade. Eu que era ateu, agora sou cristão, então eu acredito em Deus, eu acredito que Deus ressuscita as pessoas dos mortos, acredito que tem uma Bíblia, acredito que a igreja é o local de manifestação, moradia de Deus, e onde as pessoas se reúnem regularmente para afirmarem as suas crenças e seus valores. Eu estou querendo dizer simplesmente o que Durkheim falou. A religião tem uma função social de identificar as pessoas, de dar uma identidade, fazer com que haja uma coesão social. Essa é uma outra teoria sobre a religião. Max Weber fala que você teve aula horário de Max Weber? Vocês vão ter, né? Estuda Karl Marx, Durkheim e Weber, né? Weber escreveu tantos livros, né? Economia e Sociedade. Todos aqui já fizeram primeiro período? Todos aqui já? Talvez alguns aí não fizeram. Mas lá em Ciência Política, né? Ele escreveu um livro chamado, muito interessante, falando sobre política, chamado Política e Vocação. A política tem que ser tratada como vocação. Em religião, ele escreve um livro muito interessante, que eu gosto muito, que é uma teoria, que expressa a teoria dele. Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Neste livro, ele vai dizer que a religião tem um papel importante na transformação social de uma sociedade, né? E isso aconteceu, e ele dá como exemplo, principalmente com o desenvolvimento do capitalismo ocidental, né? Então, ele já vai na contramão de Karl Marx. E ele afirma que é possível a religião transformar uma sociedade. E isso aconteceu, né? Nós temos muitas sociedades que foram realmente modificadas e transformadas socialmente pela sociedade.
Aí ele diz aqui que os cristãos, né, europeus, aliás, os protestantes europeus tinham uma forma de comportamento que privilegiava o trabalho, que privilegiava a poupança, que privilegiava a educação, e juntos, a ética, né, comportamento ético, comportamento dos protestantes, buscando o trabalho o tempo todo, buscando a educação o tempo todo, renunciando o ócio, né, fez com que a sociedade desenvolvesse economicamente e aí modificasse a sociedade, né? E transformasse a sociedade. Ele fala isso para a gente. Então, são teorias importantes que falam sobre a realidade. São teorias que falam sobre a realidade da religião. Ok? Daqui, eu só vou citar aqui para vocês, e porque nós vamos trabalhar isso nas próximas aulas, né, os conceitos. Mas nós temos muitos tipos de religião. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro slide para vocês. Nós temos igrejas, tem um significado diferente, igreja significa reunião de pessoas. Nós temos seitas, que são grupos menores, sectários, que geralmente são separados das igrejas. Nós temos denominações, dentro de cada igreja, né? Nós temos várias denominações, e nós temos outras que são organizações religiosas, né? Tipo, alguns entendem que a maçonaria é um tipo de organização filosófica e religiosa também. Existem vários tipos de organizações que cuidam aí, e outras organizações, como essas aqui agora, que fazem parte de novos movimentos religiosos, né, que estão muito relacionados com grupos de autoajudas, né, que cuida dos pobres, né, que cuida muito dos pobres, que tenta matar a fome de pessoas lá na África, né, saúde e etc, etc. Ok? Nós vamos falando sobre esses daqui mais vezes. Então, gente, isso daqui o que nós estamos fazendo? Nós estamos discutindo com vocês sobre o universo religioso. Esse tudo que nós falamos está no capítulo O Conhecimento Religioso do livro, o Livro das Religiões, de Joseph Engarden. Lógico que isso é uma visão panorâmica disso daí, tá? Pois bem, vamos lá. Esse slide, ele está postado também, para quem estava perguntando. Esse slide aí, que eu vou mostrar aqui agora, ele está lá, tá, gente? Para vocês. Deixa eu te mostrar esse slide primeiramente. Esse aqui, tá? Olha, entendendo o que é religião, tá? Eu gravei uma aula para vocês, assíncrona, e postei para vocês, que foi a aula de semana passada. Então, que nada mais é do que uma repetição, né, uma panorâmica da primeira aula e da aula que nós teríamos semana passada, tá? Então, ela está postada. Quem quiser olhar esse slide, essa aula, que está lá na semana 2, pode dar uma olhadinha lá, tá? Sim. No Portal Água. Você já está no Portal Água? Você já está acessando? Você já está matriculado? Matriculado normalmente? Tá. Daqui a pouco eu olho. Aí você pode olhar lá que já está lá, tá? Mas aí só estou mostrando esse slide aqui e depois vocês podem entrar. Tem 2 aulas lá, né, professor? Assim, isso, lá, né? Pois é. Uma foi aula aqui, que nós tivemos na sala de aula aqui, no primeiro dia de aula. E como nós não tivemos aula semana passada, eu postei a aula de semana passada, está na semana 2. Quem falou? Foi ele? Foi. É? Então, uma é aquela que a gente teve normal. Isso. Né? E a segunda é basicamente isso que eu estou falando hoje também, tá? Legal. Ok? E aí vocês podem procurar lá. Ok?
Bom, agora eu quero falar de maneira rápida com vocês, né? Entrando especificamente, detalhando mais o capítulo Conhecimento Religioso com vocês e o capítulo que é religião, tá? Então, nós vamos falar aqui das estruturas das religiões. Qual o objetivo nosso? Identificar os elementos característicos das religiões. Nós acabamos de citar aí agora para vocês. Alguns elementos característicos da religião: doutrinas, os textos sagrados, o espaço sagrado, os ritos, os símbolos e o ethos. Ethos significa, vem de ética. Ethos é uma palavra grega que significa ética. Traduzindo, significa forma de comportamento, como ser, como se deve, né? Aí nós vamos definir religião, definir a religião. E nós vamos ir brincando aqui com vocês, tá? Vamos lá, quem se arrisca? O que é ateísmo? Quem não acredita em Deus. Quem está falando aí? O Ele. Ei, escolhe uma dessas alternativas aí. Mega 600. Escolha alguma. A letra A. Tudo bem. Muito bem. Ateísmo, né? Ateísmo, a palavra ateísmo, tá? Vem de duas palavras gregas. A significa não. Nunca. Teísmo vem de uma palavra grega que significa teos. Teos significa Deus. Então, nunca. Deus, não a Deus. Quer dizer, não há crença em Deus. Deus não existe. Para quem assistiu a aula passada nossa, os ateus falam que Deus não existe. Né? Que Deus é um conto mitológico. Né? Ok. Já nós vamos falar mais sobre o ateísmo com vocês. Bom, já falamos aí com vocês, né? Palavra religião vem do verbo latino religare. Tá? Lembra só do texto bíblico, né? Primeiro de Gênesis, capítulo 1 até o 3º, né? Ali a religação. Depois que Adão e Eva foi expulso do paraíso, ele começou a adorar a Deus. Essa é a ideia de religião, tanto para os latinos quanto para os gregos. Né? E todo mundo no Oriente Médio, do qual vem essa ideia, também pensava assim. Já falamos para vocês, não vou demorar aqui não. Então, a ideia é ligar de novo o ser humano a Deus. Prestem atenção, ligar de novo. Então, a ideia é: antes já estavam ligados, antes já havia comunhão, tá? Então, o ser humano vai a Deus, e Deus vai ao ser humano. Religião é uma via de mão dupla, né? E é bom a gente pensar assim, né? É uma via de mão dupla. É o homem buscando de novo uma reaproximação com Deus, e se eu continuar lendo a palavra de Deus, a Bíblia, eu vou ver o mesmo movimento de Deus para com os homens. Em que sentido? No sentido dele ter enviado o seu único filho, né, para morrer ali na cruz por nossos pecados. O que fala João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu único filho, né, seu primogênito, para morrer em nossos pecados. O que é isso? Nada mais é do que a própria religião. É o homem querendo reencontrar-se com Deus e, do mesmo jeito, Deus querendo
Já pensou se Deus fosse ranzinza? Se Deus fosse um cabra da peste enjoado, né? Birrento? Muitas vezes a gente é birrento, né? A esposa briga com a gente, a gente tem uma desavença, não quer olhar para a cara de ninguém mais, aquele que nos prejudicou nunca mais. Mas, de acordo com o que está escrito lá na Bíblia, Deus não é assim. Deus está procurando sempre o bem nosso, né? Então, essa é a ideia de religião, tá? Bom, esse é o conceito etimológico. Mas, a religião vai mais além do que esse próprio sentido. Tem um sentido de uma comunidade, tá? De pessoas unidas por uma fé, uma prática, uma forma de culto. Daqui a pouco nós vamos ver o conceito de religião, que é o conceito de Henry Durkheim, que fala justamente isso. Religião é uma comunidade de pessoas que é unida por uma fé, ou seja, por uma crença, por um conjunto de doutrinas, por uma série de práticas religiosas, né? E por uma forma de culto. Se vocês prestarem atenção aqui, as pessoas estão todas de branco. O que significa? Significa que as pessoas têm que vestir uma roupa apropriada para assistir a esse tipo de culto. E pode ser uma ocasião especial, né? Mas o que eu quero dizer é que isto é uma prática religiosa, isto é uma realidade. As pessoas vão ali. Tem um sentido? Tem um sentido das pessoas estarem vestidas de branco? Por que está vestido de branco e não está vestido de outra cor? De preto? Hã? Quer falar? Não, isso eu estou perguntando. E se eu te perguntasse, por que eles estão vestidos de branco e não de preto? Significa paz. Quem está falando aí? É o Pedro Henrique. Hã? Pedro Henrique. Hã? Pedro Henrique, eu levantei a mão aí no Pedro Henrique Fernandes. Isso, Pedro Henrique. Por que está aí de branco? Porque significa paz. Branco, branco, é o que nós falamos no início com vocês. Todo mundo da religião tem um símbolo, tem um valor, tem um significado, né? Quando se veste de branco, a ideia é de que esta comunidade é uma comunidade que deixou o pecado de lado. Pessoas redimidas que estão ali prestando um culto em adoração a Deus. Branco significa pureza. Branco significa limpo. Significa ser santo. Essa é a característica, né? Então, quando se utiliza-se uma roupa num culto como este aqui, e com a roupa branca, significa que essas pessoas ali são pessoas ali que redimidas e que estão buscando adoração com Deus, né? Em nome de uma fé, de uma crença, né? Outra função da religião. Para muitas pessoas, participar de uma religião ou igreja é algo muito importante. Nelas buscam apoio para uma vida melhor. Vamos conversar sério. Quanto você vale? Quanto nós valemos? Se eu pegar da ótica capitalista, qual o meu valor? Eu vou valer aquilo que eu tenho. Se eu não tenho nada, eu não valo. A gente não vai valer nada. Se eu tenho, eu tenho um valor. Se eu tenho um título, eu tenho alguma coisa. Se eu não tenho nada, principalmente se eu não tiver, a gente não vale nada. Essa é a realidade.
Isso analisando de maneira fria, tá? Bom, isso aqui. Agora, você imagina como é que não se sente um pobre, um excluído, literalmente, da sociedade? Que esperança ele tem dessa vida? Nenhuma. Por isso que muitos vão para a igreja. A igreja não é feita só de gente rica. Aliás, a gente rica numa igreja é até minoria. A religião é formada muito de pessoas pobres. Por quê? Porque muitas pessoas buscam apoio para uma vida melhor, de uma forma ou de outra. Quem ajudará? Na igreja, essa busca é muito mais ampla, ela é muito mais forte. Ela é mais forte do que aqui na escola. Ela é mais forte do que nas nossas famílias, inclusive. De muitas de nossas famílias, né? É mais forte do que uma série de organizações. Mas na igreja ganha uma importância diferente, uma importância capital. A igreja que mais cresce, e eu não vou defender, existe uma denominação de uma igreja, aqui no Brasil, né, que é a igreja que mais cresce no Brasil e no mundo, é uma das vertentes religiosas, né, que cresce não só no Brasil, mas no mundo todo. É uma igreja, é IURD, é a Igreja Universal do Reino de Deus, é a igreja neopentecostal que mais cresce no mundo. Tá? Na tese nossa de mestrado, que a gente foi fazer, nós visitamos, que é o tema que eu escolhi, aí a gente vai visitar na igreja. Eu queria saber por que é que essa igreja chamava tanta atenção de tanta gente, que as pessoas iam para a igreja. Né? Então, eu sou evangélico, faço parte de uma igreja, e lá na minha igreja, é uma igreja tradicional, como muitas outras, né? Mas aí eu fui na igreja do Reino de Deus, aí a primeira vez que eu fui, eu já me senti impactado, já me senti diferente, porque eu cheguei lá, na hora que eu cheguei, era um salãozão grande, com as cadeiras, umas poltronas vermelhas, bem acolchoadas, macias, né? Tinha um tapete vermelho, as duas moças que estão aqui. Vocês já viram isso aonde? Esses tapetes vermelhos? Pontos da vida de princesa, né? Que a princesa chega, vai casar, e chega lá no castelo, tem um tapete vermelho. Vocês têm um tapete vermelho para a princesa passar, aquela pessoa importante, ou para o rei passar. Aí eu cheguei, tinha um tapete vermelho, tinha uma cadeira acolchoada, sentei lá no último da fila, na hora que eu menos esperava, antes de eu terminar de sentar e agasalhar, uma pessoa já chegou, já se identificou, perguntou se eu era visitante, porque a igreja era muito grande, eu falei que era, aí ela pegou e falou assim, não, você não quer chegar para frente, fica ali é um local de mais destaque, dá para você ver o culto melhor, fez toda uma parafernália, né? E aí eu fiquei lá na frente, depois que terminou o culto, né? Algumas dessas pessoas foram convidadas a continuarem participando do culto, foram oferecidas para essa pessoa, que essa pessoa pudesse tomar banho, foi mais bem acolhida. Aí essa coisa me chamou muita atenção, né? Aí eu fiquei pensando, aí eu fiquei pensando nisso, poxa, fez com que as pessoas se sentissem importantes, fez com que as pessoas se sentissem que era possível mudar de vida, fez com que elas acreditassem em alguma coisa. Isso é um ponto positivo da religião. Agora eu já não estou falando da religião, desta igreja, estou falando da religião. Muitas pessoas vão à igreja
tentando um socorro bem presente para os momentos de angústia, de necessidade. Quer que melhore o relacionamento, e assim, uma série de razões. Na prática, a igreja ela oferece uma função psicológica, né, de acalentar a alma da pessoa, de dar esperança para a pessoa. E isso é um ponto positivo. É por isso que as igrejas crescem. É por isso que, mesmo diante das tecnologias, das mídias, de tantas opções, as igrejas ainda estão cheias e que são importantes. Okay? Estrutura das religiões. Prestem atenção. Estrutura das religiões. Toda religião tem alguns desses elementos. Primeiro, doutrinas ou dogmas, né? O que são doutrinas ou dogmas? Doutrinas é o conjunto de afirmações e conhecimentos, tá? Elaborados pela religião e repassado para os fiéis. O que são doutrinas? É um conjunto de regras e práticas que o sujeito que é adepto à religião tem que cumprir. Vocês estão aqui fazendo um curso de direito. O que é um curso de direito? O que é direito? Direito é um conjunto de normas, de regras e de leis que tem que ser observados por toda a sociedade, sob pena, caso contrário, receberá uma punição. No caso das igrejas, toda igreja tem, das igrejas ou das religiões, tem um corpo de doutrinas, tem um corpo de normas, de regras, que tem que ser observado. Se você quer fazer parte da igreja, ou de uma comunidade religiosa, você tem que observar as doutrinas e os dogmas. Doutrinas é um conjunto de ensinamentos. Quando eu falo conjunto de dogmas, é um conjunto que tem que ser observado, de forma radical mesmo. Então, se você é membro de uma igreja, você tem que cumprir aquelas doutrinas, né? Para ser considerado um adepto, para ser considerado um irmão dentro da igreja, um partícipe da igreja. Toda igreja tem isso. E o que são esses conjuntos de regras e doutrinas? Dogmas. Nada mais é do que aquilo que você pode fazer e o que você não pode fazer. Que se deve e que não se deve fazer. E aí está relacionado com regras alimentares, com regras éticas e morais, com normas de comportamento, dentro e fora da igreja. Está tudo relacionado a isso. Né? O que é pecado e o que não é. Tá? As melhores formas de se chegar a Deus. Então, tudo isso são dogmas e doutrinas. Toda religião tem isso. Segundo ponto, textos sagrados. Toda religião tem seus textos sagrados. Todas. Tem algumas religiões, e especialmente as religiões monoteístas, dizem que há um único texto sagrado. Esse texto sagrado, ele contém a palavra literal de Deus para os homens. E é apta para redarguir, ensinar, para mostrar o caminho que as pessoas têm que trilhar, caminhar para ter uma vida saudável, uma vida digna. Então, algumas dessas igrejas fazem essa afirmação. Por exemplo, as religiões monoteístas, né? Nós somos cristãos, falamos que a Bíblia Sagrada é o único livro sagrado. Os judeus falam que o único livro é a Torá. Os islâmicos falam que o único livro é o islamismo. Mas as outras religiões também têm seus livros sagrados. Bhagavad Gita, né? E uma série de outros. O livro dos Mormons, já que isso aqui é um salão, né? Das testemunhas de Jeová. Livro dos Mormons, não, né? Então, todos têm os seus textos sagrados, que transmitem
a fé aos seus seguidores, que é uma mensagem revelada de Deus, né? Então, a Bíblia é justamente isso, a mensagem de Deus transmitida ao homem, né? Se eu não me engano, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Quando lá o apóstolo Paulo está falando isso, inspirada, você traduz essa palavra, né? Essa palavra significa soprada, dita, no pé do ouvido para as pessoas, né? Então, toda a Escritura, ela foi dita, soprada por Deus, Então, essa é a ideia dos textos sagrados. Toda religião tem seu livro sagrado, seu texto sagrado. Terceiro, espaço sagrado. Acabei de falar, né? Acabamos de falar. Locais são locais de reunião, locais de culto, de oração, prece, ensino da doutrina religiosa, né? É o local da manifestação de Deus, local da moradia de Deus, local onde Deus faz os milagres, local onde eu vou para mim ter comunhão, local onde eu vou para mim ensinar e para mim aprender sobre a palavra de Deus, local onde eu vou para me cultuar e buscar a religação com Deus, tá? Então, preste atenção, às vezes cai isso na prova, tá? Ritos, tá? Ritos e rituais. O que são isso? Nada mais é do que uma série de práticas celebrativas das tradições religiosas. Nada mais é do que uma série de ritos, né? Você vai na igreja católica, tem um introito, né? Tem uma introdução com a música, depois tem a homilia do padre, depois tem a ceia do Senhor, tudo feito ao altar, né? Ali, o altar significa local de sacrifício, tudo isso como se fosse uma forma de cultuar a Deus. Ritos de acontecer as celebrações, né? Ou os cultos. Você vai na igreja, no culto de louvor, de ensino da palavra de Deus, né? Você vai lá na igreja protestante, o pastor tem que estar na frente da igreja pregando. Tem que haver leitura da palavra de Deus, tem que haver a pregação, depois tem que ter tempo para os avisos, tem que ter tempo para o cântico. Tudo isso nada mais é do que os ritos, os rituais que antecedem aos cultos, né, por exemplo. Simbologia, nós já falamos para vocês. Simbologia nada mais é do que a representação, né? As representações do sagrado. Aqui nós temos um líder religioso e que está com a vestimenta. Essa vestimenta tem um significado, né? O uso da barba tem um significado. Cada petrecho desse tem um significado, tem uma simbologia, né? A roupa do padre na igreja tem um significado. A cor daquela vestimenta dele, para cada ocasião, tem um significado. Às vezes é branco, às vezes é vermelho com branco, então dourado. Então tem esse significado ali na igreja, ali. Autoridades religiosas. É importante a gente destacar. Autoridades religiosas, tá? Toda religião tem seu líder. Toda religião tem uma liderança. Essa liderança ela é responsável pelo culto, é responsável pelo cuidado da igreja, né? Ele é o líder. Ele às vezes ele tem um colegiado que manda junto com ele, que exerce o poder religioso em relação
a denominação, a religião, a vertente religiosa, não interessa. Mas toda religião tem um líder, né? Seja um mulá, seja um sacerdote, seja um rabino, seja um padre, seja um pastor, né? Um papa, não interessa. Todas as religiões têm seu líder religioso. Ah, mas aquele líder daquele é líder da igreja, tá? Ethos, como nós falamos, ethos é uma palavra que significa ética. Ética significa, para os gregos, caráter, forma de ser, maneira de se comportar, né? Isso era importante para os gregos, essa palavra, né? E a religião, ela diz o que você faz, como você deve ser, quais são suas atitudes, né? Um religioso não é um sujeito que vive uma vida desregrada, né? Que vive só no ócio. As religiões proíbem, questionam, né? Falam o tempo todo, né? As pessoas que vivem só de sombra e água fresca. Religião nenhuma fala que a pessoa tem que viver essa vida assim. De espécie nenhuma. Nenhuma. Né? Então, as pessoas têm que viver uma vida buscando mais a santidade, mais a comunhão, tem que viver, tem que ser o mais honesto possível, tem que procurar fazer o bem, tem que ajudar as pessoas para demonstrar o amor ao próximo, tem que ter prazer de ir para a igreja e se relacionar com os irmãos, se envolver com as atividades da igreja. Então, as religiões, elas exigem isso. Isso é chamado de ethos. Isso é chamado de formas de comportamento religioso. Ok? Bom, doutrinas. Só aprofundando mais um pouquinho. Doutrinas, né? Ou dogmas. É um conhecimento organizado, sistematizado, elaborado pelas religiões e repassado aos fiéis. Aquilo que nós falamos no slide passado. Está registrada no livro sagrado de cada religião, tá? Geralmente é escrito, tudo aquilo que está escrito no livro sagrado, né? A Bíblia, no caso, tá? Então, nas doutrinas, tem três elementos essenciais nas doutrinas religiosas. Primeiro, fala sobre as divindades, ou seja, sobre o Deus daquela religião. E nada mais as doutrinas nada mais são do que as descrições, tá? Prestem atenção. Nada mais são do que as descrições das representações do transcendente, de Deus. As religiões falam ali o tempo todo isso, tá? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é? Eu sou. De forma que ele tem, como ele é, qual o seu caráter, né? Na Bíblia, por exemplo, fala que Deus Pai é o quê? Não. Deus é o quê na Bíblia? Onipotente. Onipotente, onisciente, onipresente. E, além do mais, é o Criador e sustentador de todas as coisas. Então, a Bíblia o tempo todo, se pegar de Gênesis, Apocalipse, ele vai ter essa narrativa descrevendo esse Deus que estou falando aqui. Segundo ponto, né? Verdades de fé. Ali, nas doutrinas, vai dizer para vocês um conjunto de mitos, crenças, doutrinas que orientam a vida de cada fiel da igreja, né? Por exemplo, já acabei de falar, né? Aqui que você acabou de falar, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As doutrinas falam que o nosso Deus é Deus único, né? Ele é único. Então, essa é uma característica. Tá? A ressurreição, como nós acabamos de dizer aqui, é outra característica, são verdades de fé. Jesus, como único Filho de Deus, é outro conjunto de fé abordado aqui. Okay? Terceiro, tá? Possíveis respostas norteadoras do sentido da vida. Vocês viram que no primeiro dia de aula a gente falou com vocês
que as religiões elas estão procurando oferecer respostas para todas as coisas. Então, ela diz, por exemplo, sobre a morte, um exemplo. Vocês vão encontrar nas religiões relatos de ressurreição, tá? Que as pessoas vão morrer e vão ressuscitar, que as pessoas vão se reencarnar, que as pessoas vão ter uma ancestralidade, né? Vão descender de uma ancestralidade, ou não se tornar nada. Então, elas estão aí procurando dar o sentido à vida, estão procurando falar isso. Isso aqui que eu estou falando é sobre a morte, tá? Mas as religiões vão estar falando isso, sobre a origem da vida, sobre a origem das coisas, ok? Vamos estar aí falando o tempo todo para vocês sobre isso daí, tá? E aqui nós vamos ficar por aqui hoje, mas eu vou só falar isso daqui, tá? Ritos, né? É uma sequência temporal de gestos, manipulação de objetos e recitação de fórmulas, presididos por magos e sacerdotes, com o objetivo de tentar conservar e recuperar o relacionamento com o transcendente, né? Na prática, é uma pessoa que é responsável por exercer um rito ou praticar um determinado ritual. Aqui nós temos uma figura de um batismo, né? De um batismo. Então, ali parecendo um adolescente, tá? Que está com a cabeça reclinada num batistério, no qual está jogando-se água. E ali está batizando aquela pessoa, né? Está limpando, lavando o pecado. E ali está uma pessoa especial que pode fazer isso, que é, dentro do mundo da ciência da religião, chamado de mago ou sacerdote, que é aquele que intermedia essa relação com Deus, né? E que pratica um determinado ritual para fazer para recuperar o relacionamento com Deus ou até conservar. Nós falamos do casamento, que é pouco, ali é o batismo. Nós falamos do casamento, quando se vai casar, uma pessoa vai casar, e aí tem lá a criança, os nubentes, né? Vão à igreja, querem casar na igreja para receber a bênção desse sacerdote, né? Que vai abençoar o casamento, tá? Então, culto ou liturgia, conjunto de cerimônias religiosas. Nós já falamos aqui com vocês, né? Culto ou rito, exemplo disso daí, pode ser um culto ou liturgia, ou pode ser os rituais. Culto é um conjunto de cerimônias religiosas, por exemplo, uma missa na igreja católica, um culto na igreja protestante, tá? Uma cerimônia de lavar-pé, por exemplo, nas escadarias do Bonfim, na Bahia, na igreja católica. Rituais, descrições de práticas religiosas, significantes dos diferentes grupos religiosos, né? E aí nós temos muitos disso, né? Nós temos muitos exemplos disso aí. Ok, gente? Aqui na classe, por enquanto. Bem, podemos ficar por aqui hoje. Amém? Amém. Professor? Professora Simar? Oi? Esse material aqui, o senhor não postou ele não, né? Tá tudo postado. Eu dei uma olhada lá, não achei. Todinho postado. Deixa eu ver se eu... Esse último aí eu também não achei, não. Não, Esse postou agora à tarde. Não, tá não. O senhor postou outro material. Professor, esse último ele não tá, que eu acabei de abaixar todos. Ai, peraí. Qual material que você está procurando? Quem está falando? Esse último. Deixa eu ver aqui. Quem está falando? O Eilio, eu tô... O ele. Peraí. Vocês estão vendo aí, né? Uhum. Estão vendo na tela, né? Sim. É lógico que está um pouquinho diferente, tá? Vocês vão em cidadania. Você já sabe acessar? Sim. Sim.
Ok. Então, espera aí, ó. Deixa eu ver. Ativar a edição para todos. Aí, primeira coisa, vai em publicações, olha aqui. Viu? Certo? Vai em publicações, está vendo aí? Slides. Bom, primeiro, o livro das religiões. Tá vendo? Para nós tá diferente, professor. Não, mas você não está vendo esse livro das religiões? Ele é um pouco diferente mesmo, porque aqui é para minha edição. Aí você clica em editar, tá aí, ó, o livro das religiões. Aham. Tá vendo? No meu aqui é só clicar aí, ó, e ela aparece, ó. Agora, se você quiser baixar, é só editar. Aí clica assim do lado do editar, ele baixa. Se você, olha aqui, se você fizer só isso aqui, ó, slides da aula 1 e 2, ele só vai abrir um slide. Ele só vai baixar um slide, tá vendo? Aí, ó, ele vai baixar aqui introdução, que é o primeiro slide que eu falei. Mas aí você entra nele aqui, ó, editar, configurações. Aí você abaixa ele aqui. Todos esses slides estão aqui, ó. Tá? Se for o caso, depois eu mostro para vocês. Aí você clica em um desses aqui, por exemplo, download, e aí ele baixa. Então, o problema é que, por exemplo, para nós aqui, ele não aparece essa opção de editar, né? Ele só aparece, por exemplo, a gente tem os slides aqui 1 e 2. Vou abrir minha tela aqui só para mim te falando. 1 e 2, normal, que é um dos que você mostrou para a gente. Aí lá no final, depois do capítulo 16, tem slide de resumo explicativo, aula 3, 4, 5 e 6. Isso. Só que quando você abre, deixa eu abrir aqui para te falar, aí aparece... Eles estão aqui, ó. Eles estão aqui. Aí, ó. Ele é para a próxima aula, inclusive, para as próximas aulas. Estão todos aí. Então, mas aparece só um slide, não aparece os outros, entendeu? Isso que você tem que entrar dentro dele, senão ele não vai aparecer mesmo, não. Então, mas mesmo clicando. Eu vou dar uma revisão aqui amanhã, ele. E nessa configuração aqui, para ver se disponibiliza para você normalmente. Tá? Aí amanhã eu volto a conversar com vocês. Quem que é o representante agora? A Bianca. O Gustavo não quis, ficou a Amanda. Quem que é? Bianca. Riana? Bianca. Ah, Bianca. Tá. Aí eu vou pegar o telefone dela depois e vou conversando com ela, ela vai conversando com vocês. Tá? Tá. Aí eu vou dar uma revisão nessa configuração aqui e vou conversar com o Marcos, tá bom? Ok, gente. Tá certo. Vocês que estão aí, não saiam. Os meninos que estão aqui que vai... O seu nome mesmo é? Moraes? Ele não está aqui ainda. Depois, a Cleide deve colocar seu nome aqui depois. Tá? Seu nome não está aqui. Boa noite. Boa noite, tá? Para vocês. Canta. Quem está aqui dentro, na sala? Canta para mim. Nome. Hã? Clara Gabriela. Laura. Laura? Eu tô ficando surdo. Desculpa, viu? Nossa, que diferença. E a Ana Clara estava aqui na aula passada. Dois nomes bíblicos, tá vendo? Seu nome?
José César? Seu nome não está aqui ainda, eu vou falar lá embaixo, tá? Com ela. Aqui? É a Beatriz, não é? Aqui? É o John. Tchau, tá? John também está aqui. Qual João Vitor que é, João Vitor? Tá aqui, tá anotado, João Vitor. Então vocês podem ir embora, tá? Boa noite para vocês todos. Vou fazer chamada quem está aqui, tá? Aquele aba tem as atividades que fazer por dia, né? Ou não? Não, Ou não é por dia, né? não. Agora, quem não assistiu a aula tem que estar lá e colocar o nome todo dia. Assistir, né? Porque fica registrado, tá? Então, Abner, Álvaro, Denison, Heloíse. Vai colocando só para marcar aqui. Eu estou marcando de cá também, mas Gabriel Moura. João Paulo. Seu Gustavo, João Paulo. João Silveira, Juscelia. Kaique. Calma, Pedro. Laura. Laura, Luane. Maria Eduarda. Peraí, Maria Eduarda Lix. Isso. Tem 3 Maria Eduarda. Maria Paula e Marli. Isso. Matheus França, Núbia. Núbia. É Núbia Cristiane? Núbia, seu nome não está aqui, mas está registrado, tá? Depois você fala com a Cleide, ok? Tá bom? Pedro Henrique, marquei. Lara Gabriela, não coloquei, Lara, tá bom? Lara Gabriela, tá? Rayane Reinaldo. Alice Weile. Acho que é só, né, Reinaldo? Marquei. Estão todos aí? Ok. Então tá bom. Matheus França, coloquei também, Matheus. Ok, gente. Álvaro. Coloquei. Marli, coloquei. Então tá. Nós vamos parar por aqui. Vou interromper a gravação.